Olá você, bom moço, boa moça, você que está conosco, aluno, aluna, você que está se preparando para o Enem que é uma prova fantástica, maravilhosa, inter e transdisciplinar. É obviamente uma prova extremamente contextualizada. A nossa preparação visa exatamente, juntamente com você, estarmos analisando os meandros, os detalhes que vão fazer com que você consiga ter um resultado extremamente significativo nesse ano de aplicação da prova. Eu gostaria que você acompanhasse conosco mais um pouquinho dessa maravilhosa ciência que é a biologia, dentro das ciências da natureza, que envolve, obviamente, biologia, a química e a física. E nós temos falado sobre seres vivos. Falamos no nosso primeiro encontro sobre as características gerais dos seres vivos. E no encontro 2, nós falamos sobre a bioquímica da célula, e falamos da parte inorgânica, água e sais minerais, e de duas porções orgânicas, os carboidratos e também os lipídios. E nós vamos, obviamente, estar dando continuidade, falando um pouquinho mais sobre a parte orgânica. E a nossa aula de hoje, ela fala sobre as proteínas. As proteínas que representam a principal porção orgânica de uma célula. Nós vamos ter proteínas, você com certeza deve conhecer alguma. Talvez você já comprou um creme que diz lá, contém colágeno e elastina. Você já deve ter ouvido falar de proteínas como miosina, actina. Mio vem de músculo, actina e miosina estão nos músculos. Você deve ter ouvido falar de uma proteína importante, né, que está na nossa pele, no nosso cabelo, que é a queratina. Então temos uma série de substâncias importantes, das quais você talvez não tenha se atido ao detalhe, que elas são tão importantes, estão ao nosso redor e que nós necessitamos da ingestão delas e da própria fabricação das proteínas. Podemos dizer que essas proteínas são sim as moléculas orgânicas mais importantes dos seres vivos. E é delas que nós vamos falar um pouquinho hoje. Proteínas e a formação delas e a classificação delas. Então acompanhe conosco mais aspectos da porção orgânica da célula. Vamos lá? Quando falamos na porção orgânica, obviamente nós já tínhamos falado em carboidratos e lipídios, então agora vamos falar de proteínas. O que é uma proteína? São macromoléculas. Então o que é macro? É uma molécula grande, mais abundantes. Então você pegar qualquer ser vivo, a porção orgânica mais abundante são as proteínas. Se nós pensarmos em todas as porções, claro que a água sempre é a parte mais abundante. Tá? Fazem parte da estrutura de todas as células. Então nós vamos ter, olha que coisa interessante, as proteínas, elas são oriundas da onde? Nós temos um material genético que é o DNA. Nas nossas células, por exemplo, esse DNA, ele se encontra no núcleo das células. A partir desse DNA, é possível fazer cópias de DNA, sim, fazer um processo chamado duplicação, mas também é possível fazer a partir do DNA RNA, um processo chamado de transcrição. E a partir dos diferentes tipos de RNAs é possível fazer uma proteína, processo que nós chamamos de tradução. Para você entender rapidamente, imagine a seguinte situação. Imagina que eu tenho um caderno de receitas. Nesse meu caderno de receitas tem lá um bolo de cenoura que você quer a receita. Só que a receita é minha. Eu posso duplicar essa minha receita e distribuir cópias. Isso é replicar, é duplicar. Mas você pode vir até a minha casa, com o teu caderno, com a tua caneta, copiar a minha receita. Você copiou a minha receita, você formou a tua receita, você transcreveu. Isso é transcrição. Agora você volta para a sua casa e vai colocar em prática isso. Você fabrica o bolo. O bolo é o produto final. Ou seja, você traduziu a receita. Então toda proteína, ela descende de forma indireta de um
material genético, do DNA. Toda proteína descende de um DNA, de um código genético. Por isso, se tiver um erro num código genético, pode acontecer a formação de uma proteína deficiente. Ou até uma proteína que ela é tóxica para o nosso organismo. Então é interessante nós ficarmos atentos que erros na síntese proteica podem estar associados, sim, a erro na receita. Vamos imaginar que você foi copiar o meu bolo de cenoura e no lugar de colocar açúcar, você colocou sal. Mudou um componente só. Como é que fica o teu bolo? Faça ou tire as suas conclusões. Ok? Vamos lá? Continuando? Aspectos ainda importantes? Vamos lá, falando um pouquinho mais delas. Basicamente, nós vamos ter funções das proteínas. Função, na estrutura. Nós vamos ter proteínas como o colágeno, que é a principal proteína do nosso corpo, a queratina. Tá? Então, são proteínas ligadas à parte estrutural. Colágeno, elastina e assim por diante. Transporte. Então, por exemplo, a hemoglobina, a albumina. A hemoglobina que nós já vimos, que está associada ao transporte de oxigênio, formando uma substância chamada oxihemoglobina. Defesa. Defesa? Sim, defesa. Por quê? Formação de imunoglobulinas. O que significa uma imuno? Imuno significa defesa. Imunoglobulinas são os nossos anticorpos. Anticorpos, ok? Sinalização. Muitas proteínas estão na membrana de uma célula, servindo como sinalizadores. Então, nós vamos ter as chamadas células-alvo. Obviamente que é um sinalizador, se liga a uma substância específica. Outra função importantíssima, que vamos dar muita ênfase na aula de hoje, é a função catalítica. As enzimas, elas aceleram as reações enzimáticas. As reações digestórias, por exemplo, as reações de um modo geral. As enzimas são catalisadores de reações. Enzimas, guardem isso, catalisadores, biocatalisador. O que faz um catalisador? Acelera a reação, ok? Outra coisa importante no movimento, contração muscular. Eu falei há pouco da actina e da miosina. A actina e a miosina são duas proteínas associadas ao processo de contratibilidade. E também servem de combustíveis, num processo chamado gliconeogênese. Gente, isso aqui é interessante, um exemplo clássico. Um exemplo de gliconeogênese é quando o indivíduo é diabético. O indivíduo diabético, ele sofre muito com a gliconeogênese, que pode ser bem complicado. Como esse indivíduo tem dificuldade na utilização de glicose, que é o combustível para as células, pode ser que a célula passe a quebrar aquilo que não é carboidrato, gerando carboidratos. Então a célula pode quebrar aminoácidos e proteínas para gerar carboidratos, para que possam gerar energia. E pode ser que na quebra de proteínas e aminoácidos, os resíduos são corpos cetônicos. Por isso que é comum diabéticos terem cetonúria, ou seja, a urina tem um odor parecendo cetona, um cheiro de cetona, porque isso é resultante da gliconeogênese, quebrar alguma coisa que não seja carboidrato em carboidrato, ok? Para gerar energia. Vamos lá? O que mais? A estrutura básica de uma proteína é um aminoácido. Esse aminoácido ele é formado basicamente, então nós vamos ter aqui aminoácido. Então tem que ter um grupamento ácido e tem que ter um grupamento amino. Tá? Vamos ter um hidrogênio aqui e qualquer um dos radicais. Então nós temos aqui aminoácidos. São unidades monoméricas, uma estrutura, unidades estruturais das proteínas, aminoácidos ligados a aminoácidos ligados a aminoácidos podem gerar proteínas. Então a proteína é formada por um conjunto de aminoácidos. Por isso, gente, quando você se alimenta de uma proteína, a proteína é uma molécula gigante. Essa proteína deve ser degradada em aminoácidos.
quem acelera a quebra de uma proteína é uma outra proteína, que é a enzima. Essas proteínas sendo degradadas em aminoácidos, os aminoácidos serão absorvidos e utilizados para você fazer a tua proteína. Então, por exemplo, você comeu uma carne de boi. Está cheio de proteína ali. Você vai quebrar essa proteína e vai transformá-la em aminoácidos. O que você vai fazer com esse aminoácido? Aquele tipo de proteína que você precisar. É mais ou menos assim. O aminoácido é o tijolo. Eu desmontei, ou uma pecinha de Lego, melhor, eu desmontei o meu carrinho de Lego e tenho todas as pecinhas na mão. Agora eu vou pegar essas pecinhas e vou construir uma casa. Então eu posso pegar a mesma unidade estrutural monomérica, que é a pecinha de Lego, e fabricar aquilo que eu precisar. Ok? Beleza? Seguindo. Os aminoácidos. Aminoácido associado a aminoácido, nós vamos ter aqui, associado a aminoácido, a ligação entre eles ela é peptídica. Nessa ligação sai uma molécula de água. Então, a ligação entre aminoácidos chama-se peptídica. Então, se eu tenho 3 aminoácidos, eu vou ter 2 ligações peptídicas. Se eu tenho 4 aminoácidos, eu tenho 3 ligações peptídicas e assim por diante. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho 2 aminoácidos dipeptídeo, se eu tenho 3 tripeptídeo e assim por diante. Oligopeptídeo com poucos aminoácidos. As proteínas são polipeptídeos, ou seja, são junções de muitos aminoácidos. Por isso que nós falamos que elas são macromoléculas. São moléculas gigantescas, macromoléculas. Os aminoácidos podem ser divididos, isso o Enem cobrou no ano passado, em aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. O que é um aminoácido essencial? Essencial que o nosso corpo não produz, que eu preciso ingerir. Então, eu preciso ingerir, tem que comer esse aminoácido. Tem que comer alguma proteína que tenha ele. O que é um aminoácido não essencial? É aquele que o nosso corpo produz. Nós temos mais ou menos 20 tipos de aminoácidos diferentes. Tirosina, lisina, glicina, fenilalanina, ácido aspartico e etc, etc. Uma série deles. Quando eu analiso uma proteína, eu sei que essa proteína, ela é formada por aminoácidos, ok? Que são as pecinhas de Lego. Como eu diferencio uma proteína da outra? Uma é pela quantidade de aminoácidos que existem. Outra maneira de diferenciar uma proteína da outra não é só a quantidade, é o tipo de aminoácido que eu tenho. E a outra é a sequência de aminoácidos. Então, por exemplo, eu posso ter nessa primeira aqui, ó, fenilalanina, lisina, glicina e glutamina. Eu posso ter aqui, ó, fenilalanina, lisina e glicina só. Aqui eu tenho o quê? Quantidades diferentes. Tá? Eu, claro, eu posso ter tipos diferentes. Eu posso ter uma fenilalanina aqui, eu posso ter uma valina aqui e uma lisina aqui. Então, agora eu tenho tipos diferentes. E sequências diferentes. Eu posso pegar o mesmo aminoácido que tem a mesma quantidade, a mesma proteína que tem a mesma quantidade de aminoácidos, só que a sequência é diferente. Então, isso diferencia uma proteína da outra proteína. Nós vamos encontrar proteínas com uma arquitetura. Nós falamos que a estrutura, ela pode ser uma estrutura primária, então basicamente em linha reta assim. Temos uma estrutura secundária, tá? Vamos ter algo mais ou menos assim. Uma estrutura terciária, temos um enrolamento mais ou menos assim. E uma estrutura quaternária, enrolamento em cima de enrolamento. Algo mais ou menos assim. Então, ó, primária, secundária,
terciária e quaternária. Então, seria a estrutura. Quando uma proteína é exposta a um aumento muito grande de temperatura, ela sofre um processo chamado desnaturação. E ela pode perder a sua forma e função. Vou te dar um exemplo característico. Quando o indivíduo passa a ter muita febre, ela pode levar a convulsões. Por quê? Porque o aumento da temperatura pode levar à destruição de neurotransmissores que estão entre os neurônios. Isso pode fazer a pessoa convulsionar. Um exemplo clássico de desnaturação: você pega um ovo e coloca no óleo quente. A proteína que está ali, a ovoalbumina, que é mais abundante, por exemplo, na clara, você vai colocar aquela clara que era transparente e ela ficou branca. Ela desnaturou, ela perdeu a forma e a função. Mudou a estrutura dessa proteína, ok? E não tem mais como voltar atrás. Então não tem mais como, tem como destruir essa proteína e transformá-la em aminoácido e usar o aminoácido. Mas não tem como voltar à forma original. Beleza? Vamos lá. O que mais? Agora, uma função muito importante das proteínas é a função catalítica. Então nós vamos ter aqui a catálise. Olha só, a enzima, ela depende de alguns fatores para funcionar. Ela depende da relação que ela tem com o substrato. Ela depende da temperatura e ela depende do pH. A temperatura você já teve a resposta, porque ela pode desnaturar. Então olha aqui, ó. Imagina aqui um substrato, está aqui em azul o substrato. Beleza? Ligado a um outro substrato aqui em laranja. Então tem aqui uma molécula, isso aqui é uma molécula, e eu quero quebrar essa molécula numa reação de hidrólise. Vamos imaginar que eu quero hidrolisar, quebra através da molécula de água. Olha só, aqui eu tenho uma enzima. Observe que essa enzima, ela é específica. Essa molécula tem que se encaixar exatamente aqui. Existe uma ligação chamada ligação chave fechadura. Ligação chave fechadura. Então observem que ocorreu aqui essa ligação da enzima com o substrato. E o que a enzima fez? Ela acelerou a quebra da molécula. Ó, eu tenho aqui uma molécula e aqui outra molécula. E observe que a enzima, ela saiu intacta. Então nós vamos ter o quê? Uma enzima acelerando a velocidade de uma reação. Ela é um catalisador biológico. Só que para ela funcionar, ela depende de uma relação com o substrato, de uma temperatura e um pH. O que é isso? Vamos fazer uma comparação, um paralelo aqui. Você vai querer dissolver água, quer dissolver açúcar em água. Você coloca num copo de água uma colher de açúcar. Você consegue dissolver? Consegue, né? Agora imagine que você coloque nesse mesmo copo de água 20.000 quilos de açúcar. Primeiro que não vai entrar no copo. Segundo que é um pouquinho de água. Essa água vai conseguir dissolver esse açúcar? Não vai. Então tem que ter uma relação lógica de quantidade de enzima com o substrato. Não adianta ter uma quantidade de enzima pequena e muito substrato. Eu comi muito, tem uma quantidade de X de enzima. Se eu não tiver a quantidade, demora mais para digerir. Agora, se o pH influencia, por exemplo, na boca o pH é por volta de 6,9. E tem uma enzima que atua na boca, que é a amilase salivar. Se eu aumentar esse pH, por exemplo, para 10, está no pH básico, essa enzima não funciona. Porque ela funciona num pH quase neutro. Tá? Da mesma maneira, se eu abaixar demais a pH 1, vai ter problema. Tá? No estômago, o pH é de 0,9 a 2,5, extremamente ácido. Se eu colocar uma enzima que está na boca para trabalhar lá, vai ser difícil. Porque ela trabalha num pH quase neutro. Então depende do pH e depende da temperatura. Beleza? Vamos continuar? Aqui nós temos um gráfico que expressa bem isso. Ó.
Aqui nós temos a quantidade de energia investida para que os reagentes se transformem em produtos. Aqui é o curso da reação. Tá? Então é aquela questão, eu tinha aqui as duas moléculas na figura, grudadas, e eu quero quebrar essas duas moléculas. Eu quero fazê-las assim. Tá? Se eu não tiver um catalisador, uma enzima, a quantidade de energia que eu tenho que investir para que isso ocorra é essa. Uma quantidade grande, né, gente? Vou ter que investir tudo isso aqui, a gente chama de energia de ativação. Tá? Agora, se eu tiver um catalisador, uma enzima, a quantidade de energia que eu investir é essa. Ou seja, olha a diferença. Com o catalisador, por que aumentou a velocidade da reação? Porque reduziu a energia de ativação. Antes o caminho era esse daqui. E agora o caminho é esse. Então, a velocidade da reação, ela aumentou porque a energia de ativação diminuiu. Essa é a função de uma enzima. Beleza, gente? Então, ela depende do pH, da temperatura, da relação com o substrato, e ela acelera a velocidade de uma reação porque ela reduz a energia de ativação. Certo? Uma questãozinha interessante aqui do Enem 2010 diz assim: alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e conservação de alimento. Tá? A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Ó, temperatura. Tá? Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Claro, coloca uma fruta que está amadurecendo na geladeira, demora mais para estragar. Porque a temperatura, reduzindo, vai reduzir o metabolismo da ação daquelas bactérias e fungos que estavam ali. Ok? Nesse caso, tá? Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o cozimento. Você tem uma batata. Você cortou essa batata em algumas partes. Por que acelera? Ó, caso não tenha uma panela de pressão. Por quê? Porque a superfície de contato em relação ao volume se tornou maior. Aumentou. Antes a superfície era essa. Agora ela é essa, ela é essa, ela é essa e ela é essa. Outro exemplo. Na preparação de iogurtes adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Tá? Então olha o que ele diz aqui. Com base no texto, quais os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? No primeiro caso, claro, foi a temperatura. No segundo caso, claro, foi o quê? A superfície de contato. E no terceiro caso, foi a concentração? Não. Tá? Então B não pode ser. Agora, ó, o que aconteceu? Uma enzima é um catalisador. Poderia ser um catalisador aqui. Então tem que ter temperatura, aqui não pode, aqui pode. No segundo tem que ter superfície de contato, tá? Então aqui poderia ser, tá? Aqui poderia ser, aqui não pode, aqui não pode. Aqui não poderia ser e aqui poderia ser. Então, a única alternativa em que as 3 são possíveis é o item, né, a alternativa chamado gabarito, e as erradas são os distratores, representados pela letra C. Então, a alternativa correta aqui, letra C. Uma segunda questão, do Enem 2009. Estima-se que haja atualmente no mundo 40 milhões de pessoas infectadas pelo HIV, o vírus que causa AIDS, sendo que as taxas de novas infecções continuam crescendo,
principalmente na África, na Ásia e na Rússia. Nesse cenário de pandemia, ou seja, é quando uma epidemia tem alcance ou continental ou mundial, uma vacina contra o HIV teria imenso impacto, pois salvaria milhões de vidas. Falou em vacina, nós falamos na estimulação da produção de anticorpos. E anticorpos são o quê? Proteínas, da classe das imunoglobulinas. Certamente seria um marco na história planetária, também uma esperança para as populações carentes de tratamentos antivirais e de acompanhamento médico. Tá? Uma vacina eficiente contra o HIV. Gente, a vacina, o indivíduo, quando ele é vacinado, ele sofreu um processo de imunização, chamada imunização ativa. Por quê? O indivíduo vai receber um antígeno. Um antígeno é o quê? É um corpo estranho. Ele recebe partes do vírus, ou o vírus mesmo é totalmente inativado, ou parte de uma bactéria, ou parte de um material genético, que sejam inócuos, ineficientes. E esse antígeno, ele é dado ao corpo, só que o corpo não sabe que aquilo não funciona. E o corpo é induzido a produzir anticorpos. Como o corpo produziu anticorpos, ele gastou energia, por isso que é uma imunização ativa. Tem duas formas de nós imunizarmos ativamente um indivíduo. Ou ele pega a doença, ou esse indivíduo recebe uma vacina. E aqui ele está falando de uma vacina eficiente contra a AIDS. Deveria induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Claro, esse é o objetivo. Ser capaz de alterar o genoma do organismo, você imaginou se uma vacina alterasse o nosso genoma? Nós seríamos um mutante, portador, induzindo a síntese de enzimas protetoras. Não vai se alterar o DNA de alguém. Esse não é o objetivo de uma vacina. Produzir antígenos, não. O antígeno é o corpo estranho. É produzir anticorpos, capazes de se ligarem ao vírus, impedindo que este entre nas células do organismo humano. É produzir anticorpos. Ser amplamente aplicado em animais, visto que estes são os principais transmissores do vírus para os seres humanos. Felizmente, os animais não transmitem para o ser humano a AIDS. Você imaginou se um mosquito picasse o homem e transmitisse a AIDS? Seria uma catástrofe. Então, não dá. E a letra E, estimular a imunidade, minimizando a transmissão do vírus por gotículas de saliva. Não tem nada a ver com gotículas de saliva, portanto, você delete. Então, nós ficamos aqui com a alternativa A como sendo a alternativa correta. Então, nessa aula, nós revisamos a porção orgânica de uma célula, que são as proteínas, as principais moléculas orgânicas dos seres vivos. Um grande abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal.